Mateus 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, reunidos nesse lugar, e aonde essa palavra chegar pela internet, Senhor, vidas que serão alcançadas, eu creio, e tocadas pelo poder da Tua glória e da Tua unção. Fala conosco poderosamente, Senhor, se manifesta como Deus de glória, Deus de graça, Deus de unção, de uma forma plena e sobrenatural. É isso que eu te peço nessa manhã, sobre esse lugar, sobre a Tua igreja, sobre esse templo, aqueles que saíram de casa, Senhor, se moveram para chegar até aqui, e que precisam de uma direção, de uma palavra para a semana, de uma palavra, Senhor, para o futuro. Eu peço a Ti, Deus, aleluia, que a nossa estadia nesse lugar não seja em vão. Prepara, Senhor, os nossos corações, para que a Tua glória, a Tua palavra encontre guarida, que o nosso coração seja terra fértil para a semente da Tua palavra. E eu repreendo todo empecilho, todo obstáculo, toda barreira. Eu quero nessa manhã declarar que caia por terra, no nome de Jesus, e que estaremos preparados, Senhor, para viver o que o Senhor tem, para a glória de Cristo. Amém. Amém, queridos? Escute, Mateus capítulo 4 vai nos falar aqui sobre a tentação de Jesus. Mas o que me chama a atenção é que o capítulo 4 começa com uma palavra dizendo: e a seguir. Por que que diz a seguir? Porque a gente tem que prestar atenção e olhar para o que está acontecendo na vida de Jesus um tempo antes. A Bíblia diz aqui que Jesus agora com 30 anos, ele vai se batizar. É essa a sequência, o final do capítulo 3 de Mateus. Jesus está indo ali para o Rio Jordão, o homem chamado João, aquele que é o enviado, seu primo, ele está ali, e Jesus vai ser batizado. João vai olhar para Jesus e vai dizer assim para ele: olha, você vem, eu não sou nem digno de descalçar as sandálias, mas ele vai ali, ele veio com esse propósito para cumprir esse mandato. João o Batista, aquele que batizava, Jesus vai ser batizado por João ali nas águas. Jesus aqui está com 30 anos. A Bíblia, ela vai mencionar e falar sobre Jesus quando ele tinha 12 anos, quando ele está ali no templo, ele está ali falando da palavra com aqueles que estão ali no templo, com aqueles que estão ali levando a palavra. Mas dos 12 até os 30 anos, a Bíblia não vai mencionar sobre a vida de Jesus. Mas
quando a Bíblia diz que Jesus aos 30 anos ele foi batizado, é porque 30 anos era a idade da maturidade. Um homem com 30 anos, Davi, ele foi ser rei quando ele tinha 30 anos. A Bíblia diz que José do Egito, ele vai ser governador na idade de 30 anos. Um homem, quando ele ascendia ao sacerdócio, a idade para que ele assumisse o cargo de sacerdote era a idade de 30 anos, porque se entende que a idade de 30 anos é a idade da maturidade, é a idade do entendimento, e Jesus vai ser batizado com 30 anos. Jesus está ali, ele vai ser batizado. A Bíblia diz que quando ele desce as águas ali para ser batizado, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, como pomba, vai pairar sobre aquele lugar. A Bíblia diz que o céu vai se abrir e uma voz que vem do alto vai dizer: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você pode imaginar essa cena, você pode agora imaginar esse momento da história. Jesus está dentro das águas do Jordão, ele está ali sendo batizado, o Espírito Santo vai pairar, o céu vai se abrir, o próprio Deus do céu vai falar. Ali está acontecendo o que, meu irmão? A manifestação da Trindade, porque Jesus está nas águas, o Espírito Santo está pairando e o próprio Pai está falando. Olha o momento da história, olha o que está acontecendo, que coisa magnífica, poderosa está acontecendo no batismo de Jesus. Só que a Bíblia vai dizer, no início do capítulo 4, que a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. E agora, Jesus está no deserto, e ele vai viver um tempo de tentação, um tempo de dificuldade, um tempo de luta, um tempo de guerra. A verdade para a nossa vida, e que a gente precisa entender, e você precisa entender o que Deus quer falar comigo e com você nessa manhã, é que para viver um tempo de glória e um tempo de tentação é só um passo. Porque a gente acha que a gente está aqui e que Deus está falando e que Deus está se manifestando, e eu sou cheio do Espírito Santo, e porque eu estou vivendo uma vida em um momento como esse, nenhuma tentação mais virá contra a minha vida, nenhuma dificuldade mais vai aparecer, irmão. E não é verdade. Para você viver o tempo de glória e o tempo muitas vezes da perseguição, da luta e da dor, é o único passo. A gente precisa entender isso. Porque o próprio Jesus vai dizer que no mundo a gente tem aflição, no mundo a gente vive dificuldade. O problema de muito crente é que ele acha que ele vai viver só o tempo da manifestação da glória, o tempo de Deus falando com ele, o tempo do Espírito Santo se manifestando, e ele acha que a vida dele na presença de Deus é só isso. Mas eu venho dizer para você, infelizmente, te frustrar se você pensava assim, e dizer para você que tem o tempo da glória, mas também tem o tempo da tentação. Quem entende isso, diga amém. Jesus está ali, ele vai agora 40 dias ser tentado no deserto. A Bíblia vai dizer que o próprio diabo vem falar com ele. Olhe, presta atenção numa coisa nessa manhã que eu quero que você entenda. Deus fala com você, mas o diabo também. Deus fala com a gente, mas o diabo também. E a questão maior na nossa vida é ter discernimento. Há um passo atrás, Jesus estava ouvindo Deus falar com ele: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Mas agora a seguir, um minuto depois, o diabo está falando com Jesus: se tu és o filho de Deus. Presta atenção, porque a gente precisa ter discernimento. A todo dia da história da nossa vida, o diabo tenta falar aos nossos ouvidos. A todo momento da história da nossa vida, o diabo tenta comprometer a nossa vida com Deus. A todo instante da nossa vida, o diabo tenta comprometer quem você é na presença de Deus. Porque a primeira colocação que o diabo fez foi questionando a identidade de Jesus. O que o diabo vai dizer? Se tu és o filho de Deus. Mas a gente acabou de ouvir ali atrás o próprio Deus dizendo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Um minuto atrás, Deus está falando comigo e dizendo que eu sou dele, que eu sou filho, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas um minuto depois, bispo, parece que o diabo vem e questiona, o diabo vem e tenta, o diabo vem e coloca pressão, o diabo vem e coloca dificuldade. E agora ele questiona se de fato Deus é na minha vida, se de fato eu sou de Deus. Irmão, escute algo nessa manhã. Você
precisa saber quem você é na presença de Deus. Você precisa saber que se Deus falou que você é dele, você é dele. E o diabo vai tentar de todas as formas, de todas as maneiras, de todos os jeitos, colocar em dúvida quem você é. E é na hora da tentação que você tem que saber que você é filho de Deus. O diabo vai questionar na hora da dificuldade, na hora da adversidade, na hora da luta. Aqui Mateus diz que Jesus foi para o deserto durante 40 dias e teve fome. Eu gosto de Lucas, porque Lucas, no mesmo capítulo 4, vai dizer que Jesus foi para o deserto e durante 40 dias foi tentado. Ele não foi tentado depois de 40 dias. Ele foi tentado por 40 dias. Agora vem para mim, presta atenção. Esse é meu filho amado em quem me compraço. O Espírito Santo está na minha vida. E aí eu dou glória, aleluia, é um tempo de glória, de verdade. Mas aí de repente, a um passo depois, todo dia parece que vem a tentação. Todo dia vem a tentação, né? Todo dia vem a tentação. Todo dia, durante 40 dias vem a tentação, vem a adversidade. O diabo todo dia ali. E aí, como superar isso? Como suportar? Olhe para o irmão que está do teu lado, diga para ele, você precisa lembrar quem você é. 40 dias de tentação. Não é depois de 40, é todo dia. Irmão, o problema muitas vezes na história da nossa vida é que assim, Deus diz quem eu sou, Ele revela quem eu sou, eu estou cheio do Espírito Santo, mas muitas vezes eu não aguento 2 dias de tentação, eu não aguento nem 2 dias de prova, e eu muitas vezes já vou sucumbindo àquilo que o diabo diz. Você está ouvindo Deus? Você está prestando atenção no que Deus está falando? O diabo também vai falar ao teu ouvido, irmão. Ai, está repreendido isso. Não vai sim, ele vai tentar, porque ele só pode isso, tentar. Mas eu vou dar ouvidos àquilo que Deus está falando de mim. Aleluia. Pode vir 1 dia, 2, 3. Sabe, quem sou eu? Eu preciso ver se eu vou sucumbir à tentação. Lembra de José? José, Deus tinha algo com ele, Deus vai falar com José, vai dizer assim, ó, os 12, aí depois o sol, a lua e os 12 feixes vão se inclinar, todo mundo vai se inclinar, aí José, por conta da inveja dos seus irmãos, José, ele vai ser lançado na cisterna, vai ser vendido, ele vai cair lá no Egito. A Bíblia diz que Potifar vai pegar José, vai levar José para casa. Mas essa história você conhece bem. Mas vamos para a Bíblia, porque eu gosto de Bíblia. José vai para a casa de Potifar, e a Bíblia vai dizer, Gênesis 39, que enquanto José estava lá na casa de Potifar, Potifar vai perceber que a mão de Deus era com José, e vai colocar todos os seus bens sobre a autonomia, sobre a responsabilidade de José. E depois você sabe muito bem o que vai acontecer. A mulher de Potifar vai cobiçar José. Mas o que eu quero fazer um adendo, o que eu quero que você entenda é uma coisa. A mulher de Potifar, ela não vai cobiçar José logo no primeiro momento que José vai pisar na casa de Potifar. Não, a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 39, a partir do versículo 9 e 10, que a mulher, ao momento, no primeiro momento que Potifar colocou as coisas dele nas mãos de José, a mulher de Potifar colocou os olhos em José. O que eu quero que você entenda é uma coisa: enquanto você não faz nada, o diabo vai ficar quieto. Enquanto você não faz nada, o diabo não vai tentar, o diabo não vai tentar te persuadir, o diabo não vai te pressionar, o diabo não vai fazer nada. Irmão, se você quiser entrar nessa igreja, sentar na cadeira e simplesmente ficar parado sem fazer nada, sem um frequentador de culto, sem mais ou menos aquelas modas antigas que o povo dizia, um crente prego, só fica no banco, não faz mais nada, não tem ação, não há nenhuma ação da sua parte, o diabo vai ficar quieto. Agora, quando você passa a ser um crente de ação, um crente de oração, de intercessão, pela sua casa, pela sua família, pela sua igreja, pelo seu ministério, aí o diabo se levanta. Quando você começa a orar,
a jejuar, a buscar Deus, quando você começa a ter um relacionamento de intimidade, quando Deus se inclina do céu e olha para a tua vida, o diabo vai começar a se levantar. Quando foi que o diabo se levantou contra Jesus? Quando Deus olhou e disse: meu filho amado, quando ele estava cheio do Espírito Santo. Irmão, crente vazio, o diabo nem liga. Crente que não tem nada na mão, o diabo não liga. Às vezes a gente olha e fala: nossa, eu estou cheio de luta, cheio de dificuldade, enfrentando um monte de problema. O irmão ali não tem nada. Talvez ele esteja vazio, irmão. Porque crente vazio não interessa para o diabo. Agora, quando você está cheio do Espírito Santo, escute uma coisa, talvez você entrou aqui nessa manhã, essa palavra é para você. O diabo tem se levantado contra a tua vida, você tem enfrentado dificuldades, você tem enfrentado adversidades, mas começa a dar glória, sabe por quê? É sinal que o diabo se interessa pela tua vida, é sinal que o diabo tem olhado para você e visto algo de Deus em você. O diabo tem olhado e visto que a tua família é algo de Deus, que na tua casa tem a presença de Deus, e é por isso que ele tenta. É por isso. Eu não entendo, eu estou na igreja, o diabo vive tentando, o diabo vive lutando. Ele só sabe fazer isso, irmão. Ele só sabe fazer isso. O diabo, ele vem. Quando José está lá no Egito, e a mulher de Potifar, a Bíblia vai dizer, versículo 10, se eu não me engano, que todo dia, olha só, todo dia a mulher de Potifar cobiçava José. A tentação é assim, irmão. Todo dia. Agora, é você. Porque talvez o que você está querendo nessa manhã tem caminhos mais fáceis. Talvez existem facilidades para você viver o que você quer, mas você quer viver na presença de Deus. Você quer viver da forma que Deus tem. Todo dia, a Bíblia vai dizer que até um dia a mulher de Potifar agarra José, a ponto da túnica dele, o manto dele saiu nas mãos dela. Ele ficou pelado, ele perdeu o que ele tinha, mas ele não aceitou, não sucumbiu à tentação. Ei, escute, pega essa. Você pode ficar sem nada, você pode perder tudo, mas não sucumba às tentações, mas não aceite o assédio do diabo. Você pode perder tudo, mas se posicione, porque você é mulher de Deus, homem de Deus. Você não precisa de caminhos de facilidade, você não precisa pisar em ninguém, você não precisa fazer nada disso para viver aquilo que Deus te prometeu. Ei, vem cá, vem para mim. Qual foi a primeira colocação do diabo para Jesus? Se tu és o filho de Deus, questionou a identidade. Segundo, transforma essas pedras em pães. Jesus poderia transformar aquela pedra em pão? Poderia, sim ou não? Sim. Você pode transformar muita coisa? Pode. Você pode também. Agora, era o propósito, sim ou não? Tem muito crente transformando pedra em pão. Só que quando ele faz isso, ele acaba saindo do propósito. Tem muito crente que não aguenta a tentação. E aí, ele faz aquilo que ele pode, mas aquilo que ele pode fazer não era aquilo que Deus queria que ele fizesse. Quem está entendendo, diga amém. Quando você faz por você, você acaba deixando aquilo que Deus tinha para você. Essa é a verdade. Seria fácil para Jesus transformar a pedra em pão, mas seria o caminho fácil. E às vezes a gente está na presença de Deus e Deus fala assim, ó, você tem que cumprir o propósito, você tem que cumprir o caminho, mas a gente quer cumprir o caminho mais fácil. Tá com a Bíblia aí? Olha só. Qual foi a segunda tentação? Vamos lá. Versículo 6. Se és o filho de Deus, atira-te abaixo, que está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te susterão. Não é isso que está aí? Está desse jeito, não está? Tá. Salmo 91. Esse eu tenho que ir lá com você. Porque é Bíblia, irmão. O diabo sabe Bíblia, viu? Talvez é a gente que não sabe. Salmo 91, olha lá. Achou?
Salmo 91? É um salmo pouco conhecido. Aleluia. Versículo 11. Porque aos teus anjos darás ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece. Ó, vem para mim. Ele dará ordem para que te guardem em todos os teus caminhos. Diga para o teu irmão, em todos os teus caminhos. Olhe para ele e diga, eu vou dizer algo para você nessa manhã. Esses teus caminhos, diga para ele, esses teus caminhos, é os caminhos de Deus, e não os teus. A gente faz às vezes a interpretação errada da Bíblia, irmão. Ah, ele vai dar ordem que te guarde todos os teus caminhos. Não, em todos os teus caminhos, os caminhos de Deus. Lá em Mateus 4, quem é que está fazendo o caminho? O diabo. O diabo. Então muitas vezes, irmão, o diabo traz uma interpretação da Bíblia para muito crente. Pega essa aqui de manhã. E o crente aceita. Não, ele vai dar ordem, não. Escute uma coisa, tem muito crente fazendo o caminho dele, tem muito crente transformando pedra em pão, e ele quer que Deus abençoe, ele quer que Deus confirme. Irmão, Deus vai confirmar a obra das suas mãos, se estiver no projeto dele, se estiver no propósito dele. Não faz da tua maneira e queira a bênção de Deus não, porque Deus não vai abençoar caminho errado não. Tem muito crente em caminho errado e querendo a bênção de Deus, e Deus não vai abençoar. Cajado, hein? Cajado chegou. Eita glória. Tem muito crente no caminho errado. O diabo está dizendo, vai por aqui. E ele está querendo a bênção de Deus. Mas Deus não vai abençoar, porque não é o caminho dele. Ele te abençoar em todos os teus caminhos. Se eu estiver no caminho de Deus, eu vou ser abençoado. Se eu não tiver... Então tem muito crente reclamando que está gemendo, chorando, caindo, sofrendo, mas aí ele não está no caminho. Porque lá atrás ele ouviu a voz de quem? De Deus? Não, a voz do diabo. Não esquece, o diabo fala também. O diabo fala com você também. Entende isso? É que tem muito crente que esquece disso que o diabo fala. O diabo não é mudo não. E aí tem muito crente achando que é de Deus. Olha o que o diabo fez no Salmo 91. Viu? Ele pega o versículo 11 e 12 e faz um negócio lá. E tem crente que olha para aquilo lá. Não, presta atenção, irmão. Errais por não conhecer as Escrituras. Você entende nessa manhã? Deus está falando com você, sim ou não? Cuidado, cuidado. Um passo atrás, Deus estava falando com Jesus. Um passo na frente, o diabo está tentando falar com ele. Cuidado, cuidado. Cuidado quem você tem ouvido. Você pode perder tudo como José, mas não perca a sua comunhão. A mulher de Potifar levou até a túnica de José. Não importa, você pode perder tudo, podem levar tudo de você, só não permita que leve a sua comunhão com Deus. Só não permita que leve a sua comunhão com Deus. Só isso. Eu posso ficar sem nada, mas eu não vou ficar sem a minha comunhão. Podem querer tirar tudo de mim, levem, só não vão levar a minha comunhão. Você entende isso? Entenda isso nessa manhã. Entenda isso para a tua vida. Eu tenho certeza que Deus está falando com você hoje aqui. Isso é profético para mim e para a tua vida. Sabe de uma coisa? E eu termino aqui, ó. Sabe? Todo dia, 40 dias o diabo ali. Você já pensou o que é isso? Por quê? Porque nesses 40 dias, no final, a Bíblia vai dizer que Jesus teve fome. Sim ou não? Sim. E Jesus vai ficando debilitado. E o diabo ali, ó. E aí?
A gente vai perdendo as forças. E o diabo ali. E aí? Você é o filho de Deus mesmo? Cadê? Tem aí, pega as pedras, pula. Tudo é seu. Jesus ao final de tudo. E eu termino aqui. Jesus falou para o diabo assim, ó: retira-te daqui. E a Bíblia vai dizer que quando o diabo saiu, olha lá o que aconteceu. O que aconteceu lá? E o diabo se retirou. E com isso vieram os anjos e o serviram. Eu quero deixar uma palavra profética para você nessa manhã aqui. Tem muito crente comendo na mão do diabo, irmão. O diabo está falando e ele está dando ouvidos. O diabo está falando e ele está emprestando os ouvidos para Satanás. Mas escute uma coisa. Nessa manhã Deus está dizendo assim, ó: não coma na mão do diabo não. Não coma na mão do diabo não. Tem muito crente comendo na mão do diabo. Porque se você resistir a tudo isso, Deus sempre vai ter algo para você. Olhe para o irmão que está do teu lado, levante a sua mão de profeta e diga para ele assim nessa manhã: você não vai comer na mão do diabo não. Fique de pé, fique de pé. Eu tenho fome, eu vou ficando debilitado. O diabo vai tentar sempre agir nas nossas fraquezas, né? Sempre nos pontos fracos. Vai deturpar a palavra. Não, você é o filho de Deus? Ele vai guardar, vai segurar na mão. Mas aonde que está isso? Aí eu não sei, eu penso, é mesmo. Aí eu me atiro. Eu me atiro num caminho, numa direção que o diabo me deu. Eu me atiro em algo, me jogo em algo que o diabo falou. Vai dar certo, sim ou não? Vou morrer. Vou morrer. Certeza. Porque não foi o que Deus falou. Mas é difícil vencer as tentações. Quem falou que ia ser fácil? Ninguém disse isso. Ninguém disse que ia ser fácil. Quem te prometeu facilidade mentiu. E eu quero que você entenda nessa manhã só esse detalhe. Que a linha que divide Deus falando comigo, me honrando: esse é meu filho amado, eu tenho prazer nele, você é maravilhoso, você é sensacional, você é tremendo, como Deus me ama, eu te amo, filho. Mas a linha que divide Deus falando comigo do diabo falando na minha vida, ela é nada. E quantas vezes na história da nossa vida a gente dorme feliz porque Deus falou, e parece que no outro dia a nossa vida se tornou em trevas. Nossa, parece que Deus já não fala mais. Parece que Deus já não me honra mais. Parece que Deus já não me reconhece mais. Mas Deus está esperando só você vencer as tentações. As tentações é com você. Então não deixa por nada que o diabo influencie a tua vida. Ele vai falar. Lembre-se, qual é o nome do diabo? Tentador. Ele vai ficar tentando. E aí? Vai querer? Vai querer? Transforma a pedra em pão. Ah, estou com fome. Ele sabe da sua capacidade, que você pode transformar a pedra em pão. Pode. Não é nada impossível para você. Porque você tem um Deus na sua vida. Só que no momento que você fizer isso, você deixou de cumprir os princípios de Deus. Porque você deixou para viver um evangelho de facilidade. Você deixou as coisas de Deus para suprir só as suas necessidades. E aí você deixou de honrar Deus. E o diabo sabe disso. Mas mesmo que as tentações venham, eu vou esperar em Deus. Porque se tem alguém que tem para mim, é Deus. Eu não dependo mais de mim, eu dependo de Deus.
Quando o diabo saiu, os anjos vieram e o serviram. Eu não vou comer na mão do diabo, eu vou comer na mão de Deus. Eu vou esperar o que Deus tem, por mais difícil que esteja, por mais apertado que pareça, eu vou esperar o de Deus para mim. E escute isso nessa manhã: espera em Deus. Ramacandarabacharabacandarai. Espera em Deus. Senhor, eu quero nessa manhã orar com os teus filhos, orar com os teus servos. Ah, Pai, esta foi a palavra. O Senhor nos tirou de casa para vir até aqui, e não foi sem propósito. Eu sei que o Senhor tem algo. Se eu estou aqui é porque o Senhor tem algo. Se cada vida está aqui é porque o Senhor tem algo. Bispo, eu estava quase transformando pedra em pão mesmo. Eu estava quase me submetendo. Mas quem mandou transformar pedra em pão não foi Deus, foi o diabo. Eu não vou obedecer aquilo que o diabo fala, não. Eu não vou obedecer o que o diabo quer, não. Não vou. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado. E Deus não vai colocar sobre a sua vida prova que você não possa suportar. Não virá tentação a mais do que eu possa suportar. Então eu quero abençoar a tua igreja nessa manhã, Senhor, e aqueles aos quais essa palavra vai chegar, para que venhamos viver, Senhor, para que venhamos contemplar, ó Deus, porque Tu és fiel, Tu és único, Tu és maravilhoso, Tu és Senhor. Nos abençoa, Pai, nessa manhã, nos fala aos ouvidos. Ah, Deus está falando com você: esse é meu filho amado. E mesmo que o diabo tente comprometer isso, mesmo que o diabo coloque em xeque a tua identidade, se tu és o filho de Deus, eu sou. Por mais que a cada dia das minhas tentações o diabo venha questionar, mas eu vou continuar crendo, acreditando, porque no tempo certo eu vou viver o de Deus. Eu vou comer aquilo que Deus tem. Quem vai me alimentar não vai ser o mundo, não vai ser eu mesmo, não vai ser das minhas forças. Hoje quem me alimenta é Deus. Quem me alimenta é Deus. Seja alimentada, minha irmã, seja alimentado, meu irmão, por Deus nessa manhã aqui. Seja alimentado, receba o alimento do céu. O Deus que te ama te alimenta espiritualmente, para você caminhar na tua semana, no teu mês, no teu ano. Se sinta alimentada, se sinta alimentado por Deus aqui hoje. Esse culto não é em vão, existe um propósito aqui. Talvez eu me sentia meio anêmico, parece que eu vou no culto, mas são tantas tentações, bispo, que eu não sinto nada em mim. Nessa manhã Deus está te alimentando. Deus está te alimentando. Oh, eu escolho Deus. Entre as tentações, eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Todo dia, cada dia. Mas é tão difícil. Mas quem te falou que ele seria fácil? Ontem estava tudo bem e hoje não está, mas Deus continua sendo Deus. Ontem estava legal, eu tinha tudo, hoje eu não tenho, mas eu ainda escolho Deus. Deus está me provando. A tua fé está em prova, minha irmã. A tua comunhão com Deus está em xeque, está sendo provado todo dia. Na igreja, na família, no casamento, no trabalho,
em todo dia está em xeque. Quem sou eu? Quem sou eu? Sabe? Quando a mulher de Potifar veio tentar José, era fácil, porque ninguém estava vendo, nem Potifar. José podia deitar com a mulher de Potifar, que ninguém iria saber, mas Deus sabe. A questão de quem você é, não é no meio das pessoas, não é no meio da sociedade. A questão de quem você é só no seu íntimo, no teu pessoal, entre você e Deus. Ser santo para um monte de gente é fácil. Eu quero ver ser santo para Deus, porque Deus conhece o teu íntimo, o teu interior, o teu pensamento. Ele sonda o seu coração. Quando ninguém está vendo, aí é que eu tenho que ser santo. Eu não tenho que ser santo quando todo mundo está vendo. Eu tenho que ser santo quando o negócio é só entre eu e Deus. Aí sim. Vá para casa com essa palavra. Vá para casa com essa mensagem. Quantos entenderam isso aqui nessa manhã? Deixa eu ver. Eu não vim aqui pregar um evangelho de facilidade. As tentações virão, mas no meio delas, nós vamos vencer. Todo dia. Mas eu vou vencer. Eu vou vencer. Às vezes eu fico na dúvida se eu sou de Deus, se é esse meu chamado, bicho. Sabe por quê? Ai, tanta luta. Depois que Deus falou comigo, só veio provação. É assim que funciona. Enquanto Deus não falou com você, tá tudo certo, o diabo larga lá. Ah, agora Deus falou que eu sou querido dele, eu sou menina dos olhos dele. Ixi, agora vai ser colocado à prova. Vai ser colocada à prova a sua intimidade, a sua santidade, a sua comunhão, a sua espera. Mas lembre-se de uma coisa, tá? Lembre-se de uma coisa só que eu quero que você entenda nessa manhã aqui. Quantos anos tinha Jesus? Quantos anos? 30. Qual é essa idade? Da maturidade. Chega de ser criança, seja maduro. Tem muito crente caindo, porque ele é criança ainda. Ele só tem idade, mas não tem maturidade com Deus. Porque quem tem maturidade com Deus, o diabo tenta, mas ele tem que sair. Por um caminho virão